o êxtase profético. Nenhum ser normal sai por aí dizendo que viu ou ouviu a Deus. Sem dúvida, ninguém o ouve nem o vê em circunstâncias normais. Surge com isso o problema. Será que os profetas se encontravam numa situação anormal de êxtase ou transe quando recebiam estas palavras e visões? Em primeiro lugar, é evidente que alguns profetas apresentam características estranhas em sua conduta, pelo menos em determinados momentos. De Eliseu se conta que, enquanto o músico tocava o instrumento, vem sobre ele a mão do Senhor e comunica uma visão do que acontecerá no dia seguinte. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Mais expressiva ainda é a cena do diálogo com Azael. Depois imobilizou o olhar, ficou fora de si por um longo tempo e começou a chorar. Séculos mais tarde, Ezequiel apresenta traços muito parecidos de prostração, abatimento e entusiasmo. Depois da vocação caminha, decidido e inflamado, enquanto a mão do Senhor me empurrava. Outras vezes terá a sensação de estar amarrado com cordas, de que a língua gruda no céu da boca e fica mudo, de que é um estranho que o agarra pelos cabelos e o transporta em êxtase desde a Babilônia até Jerusalém, para mais tarde trazê-lo de volta para junto dos exilados. Porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas, e não sairás ao meio deles. Farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas, quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quem ouvir ouça, e quem deixar de ouvir deixe, porque são casa rebelde. No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo. Era fogo e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Depois o Espírito de Deus me levantou e me levou na sua visão à Caldeia, para os do cativeiro, e de mim se foi a visão que eu tivera. A estes textos costuma-se acrescentar os que apresentam os profetas, pelo menos na opinião popular, como loucos. E, se levarmos em consideração que nessas experiências, além do Espírito do Senhor, desempenha um papel importante a mão do Senhor, podemos dizer que também Isaías e Jeremias tiveram este tipo de experiências. Isaías, depois de proclamar sua mensagem durante a guerra sírio-efraimita, quando percebe que Deus o toma pela mão e o afasta do caminho deste povo, porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, não temais o que ele teme, nem tomeis isso por terrível. Jeremias,
como um estado de ânimo frequente depois de sua vocação. Forçado por tua mão, sentei-me solitário, porque me encheste de tua cólera. De fato, estas e outras passagens apresentam uma imagem bastante estranha da atuação profética, que seria mais compreensível na teoria do êxtase. Podemos imaginar uma cena da atividade pública do profeta. Ele está misturado entre a multidão, às vezes em dias comuns, às vezes em ocasiões especiais. De repente, algo lhe acontece, seus olhos ficam fixos, assaltam-no estranhas convulsões, muda sua maneira de falar. As pessoas reconhecem que o espírito caiu sobre ele. Quando passar a síncope, ele dirá aos circunstantes as coisas que viu e ouviu. Na opinião de alguns, a experiência interior destes momentos é descrita muito bem por Isaías, quando interrompe o relato de sua visão com as seguintes palavras: pelo que os meus lombos estão cheios de angústias, dores se apoderaram de mim, como as de parturiente. Contorço-me de dores e não posso ouvir, desfaleço-me e não posso ver. O meu coração cambaleia, o horror me apavora. A noite que eu desejava se me tornou em tremores. Põe-se à mesa, estende-se tapetes, come-se e bebe-se. Levantai-vos, príncipes, untai o escudo, pois assim me disse o Senhor: vai, põe o atalaia, e ele que diga o que virá.